Glória a Deus, que alegria estar aqui com vocês, um tempo eu sei muito especial, Deus nos deu aqui, participar da nossa conferência, que conferência mais linda, tanta palavra desafiadora sobre integridade, sobre honra, restaurando relacionamentos através da honra, que coisa especial. Se por acaso você perdeu, vacilou feio, né? É a conferência mais importante do ano e você não podia ter perdido. Mas ainda existe a chance de você assistir pelo nosso site, ali no canal nosso do YouTube, você pode ouvir as palavras ainda. É claro que dentro da conferência Deus faz muito mais, mas pelo menos a palavra você pode ouvir lá no canal da igreja no YouTube. E eu desafio que você faça. E se você esteve aqui, ouça novamente. Deixa Deus falar, confirmar, abrir mais os conceitos. E eu sei que esse final de semana foi tão especial, quando a gente celebrou as multiplicações das nossas células. Hoje nós temos 2.227 células. Pensa nisso. É uma coisa louca, né, gente? Para uma igreja de 400 membros, durante 40 anos, 400 membros curtindo ali uma vida cristã, curtindo ali o fato de sermos igreja, de repente, Deus nos muda, Deus transforma, quebra o nosso coração e nos leva a sair das quatro paredes e a alcançar pessoas. Quantas pessoas foram alcançadas ao longo desses anos, em que decidimos não mais viver só para nós mesmos? Hoje, 2.227 células. Isso quer dizer que existem 2.227 líderes de célula, e na verdade é mais, porque muitas células são lideradas por um casal. E além desses líderes, nós temos os líderes em treinamento. Então nós estamos falando algo em torno de 4.500 homens e mulheres dedicados à obra do Senhor. Às vezes a gente pensa, os números das células são inchados, tem muita gente que nem segue a Jesus, tem muita gente que está ali só pela turma. É verdade, mas enquanto convivem com a turma, vão conhecendo o Senhor, vão experimentando do seu amor. Mas no mínimo nós temos aí 4.500 pessoas muito dedicadas ao Senhor, muito dedicadas, seguidores de Jesus. E muitos outros que estão no processo, se convertendo, muitos batizando. Tivemos mais de 1.000 batismos no ano passado, pensa nisso. E agora se preparando para se tornar líderes em treinamento. E até o final do ano, quanta multiplicação ainda vamos ter? Nós estamos sonhando com 5.000 células. Você está sonhando junto? Você pensa que isso é algo possível? Quando a gente faz a matemática, né? A matemática humana, brincadeira, né? Mas hoje eu queria falar sobre o milagre da multiplicação. Eu queria falar sobre os segredos que envolveram o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Eu sei que Deus ama a multiplicação. Desde o princípio, quando criou o homem e a mulher, a primeira ordem que Ele deu para aquele casal foi: sejam férteis e multipliquem-se. É o sonho de Deus a multiplicação, e Ele mostrou isso de diversas formas ao longo da história, e em especial nesta passagem que Jesus realiza um milagre extraordinário. Então eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez e pedisse para Deus abrir o seu entendimento. Peça: Deus, abra o meu entendimento para eu entender o que é a multiplicação segundo os teus olhos. Toca no meu coração, tira barreiras, tira preconceitos, tira limitações, e que eu entenda o teu coração nesta manhã. Você pode pedir isso para Deus? Deus, nós estamos aqui reunidos, já celebramos a tua presença entre nós aqui. Através do louvor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, pela tua provisão. E agora, nesse momento, nos aquietamos, pois queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Deus. Fala conosco. Fala com a tua igreja.
Muda a realidade de vidas e corações aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem está descrita nos evangelhos e eu achei um filminho que relata ela, então presta atenção. Vede a multidão. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares alheios e circunvizinhos e comprem pão para si, porque não tenho o que comer. Dai-lhes vós de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. Quantos pães tendes? 5 e 2 peixes. Trazei-nos aqui. Acendem todos em cruz de semana para que sejam alimentados. Pai, Senhor do céu e da terra, graças chegou pelas muitas bênçãos. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, hein? De 5 pãezinhos. Olha o que virou. Cada um sai com um cesto cheio, não é? Essa passagem está relatada nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos relatam aspectos da vida de Jesus, cada um com uma ênfase, e essa é uma das poucas histórias que está relatado nos 4 evangelhos, em João 6, em Lucas 9, em Mateus 14 e em Marcos 6. Quando você lê a mesma história relatada nas diversas visões dos evangelistas, você tem um quadro geral dessa história. E eu queria então destacar alguns detalhes, alguns segredos, porque nós aqui queremos multiplicar. E a primeira questão que me chama a atenção é sobre a multidão. Quando nós vemos a multidão, o que na verdade nós estamos vendo? Essa passagem de Mateus 14, se você quiser abrir aí, verso 13 e 14, começa dizendo assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. Ouvindo o que havia ocorrido, o que havia ocorrido? Logo na passagem anterior a gente vê que João Batista, o profeta que tinha aberto o caminho para Jesus, que tinha preparado o caminho para a vinda do Messias, que tinha batizado a Jesus e era seu primo, tinha acabado de ser decapitado, tinha acabado de sofrer essa execução e ter a sua cabeça entregue numa bandeja para um capricho de uma mocinha. João Batista tinha sido executado e Jesus recebeu essa notícia, uma facada, uma dor no peito. E a Bíblia diz, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se. Foi demais para Jesus. Jesus ficou arrasado.
Jesus sofreu tudo o que nós sofremos aqui, ele já passou. A dor da morte de alguém querido, por exemplo. E a Bíblia diz então que Jesus retirou-se, ele precisava estar sozinho, ele queria estar a sós. Em outra passagem de outro evangelho, a gente vê que os discípulos tinham saído, tinham sido enviados por Jesus, se espalharam fazendo milagres, e agora eles estavam voltando, e estavam exaustos. Então nós temos um grupo de discípulos exaustos, e nós temos Jesus arrasado, Jesus cansado. Mas a passagem continua dizendo que as multidões, ao ouvirem falar disso, que Jesus tinha pegado um barco e ido para o outro lado, eles saíram das cidades e o seguiram a pé. Então imagina, Jesus saindo para ficar sozinho. O povo descobre, Jesus está num barquinho indo para tal lugar. O povo sai correndo pela margem. E quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Você já imaginou você numa situação como essa? Você exausto de um dia de trabalho, um frio, e você doido para chegar em casa, tomar um banho quente, um chocolate quente, uma pipocazinha, entrar debaixo das cobertas e assistir um filme. E aí chega uma mensagem: por favor, me ajude. Não. Não. Hoje não. O que foi, meu irmão? Estou desesperado. Vamos deixar isso para amanhã. Desespero hoje não, amanhã. Hoje eu já decidi o que eu vou fazer, eu vou ficar quietinho. Você já passou por isso? Dá um desânimo, não dá? E muitas vezes nós queremos a multiplicação, mas nós vemos as multidões como problema. Por que Jesus multiplicou os pães? Porque ele teve compaixão das multidões. Se nós não tivermos compaixão, nós não vamos fazer nada. Nós vamos até liderar uma célula, mas ali, cuidar só da reuniãozinha ali, dar a lição. Ok, gente, já deu hora, tchau, valeu, até semana que vem. Quando é que vai multiplicar assim? Vai multiplicar nunca. As pessoas estão carentes, as pessoas estão destruídas, estão machucadas, estão feridas. E elas estão em busca de compaixão. Por que as multidões corriam atrás de Jesus? Você sabe por quê? Porque Jesus se importava com elas. E Jesus realizava milagres. As multidões precisam de cura. Elas precisam de restauração, de libertação. E quando é que elas vão para algum lugar atrás de alguém? Por que elas iriam na sua célula? É só se tiver a expectativa de milagres. Essa passagem de Colossenses capítulo 3, verso 12 a 14, põe a apresentação lá para nós. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Que palavras são essas? São frutos, é o fruto do Espírito. Bondade, humildade, mansidão, paciência, compaixão. Revistam-se, estejam enrolados, envoltos de compaixão. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O segredo da multiplicação, o primeiro que eu quero destacar é: se não for o amor que nos move, se não for o amor a fazer com que você desista do seu cobertorzinho, se não for o amor que te leve a abrir a sua casa para receber pessoas,
se não é um amor que leva você a almoçar com alguém, se não é por amor que você multiplica a sua célula, a Bíblia deixa muito claro, isso não vale nada. Qual a sua motivação? Muitas pessoas já reclamaram que quando chegaram na célula foram super bem recebidos, mas quando começaram a ser regulares, a frequentar regularmente a célula, foram esquecidos. Pronto, esse aí já faz parte da célula, fica aí na boa, próximo. Isso não é amor, isso se chama interesse. Você está querendo encher a sua célula de gente, isso não é amor. O que é amor? É olhar para a pessoa, pedir compaixão que vem dos céus, porque nós não temos essa compaixão, e buscar atender as necessidades das pessoas. Muitas vezes líderes ficam exaustos porque não sabem discernir quais são as necessidades das pessoas. E eu quero destacar aqui a diferença entre necessidade e desejo. As pessoas têm muito desejos. Eu queria que você viesse aqui hoje à noite aqui em casa, estou precisando. Isso é só um desejo, não é uma necessidade. E muitas vezes os líderes ficam correndo de um lado para o outro, igual doidos, e no final estão exaustos, exauridos. Quantas vezes você já deu muito mais do que tinha, ficou exausto e falou, isso aqui não é de Deus, isso aqui não, e às vezes não é mesmo. As pessoas são sugadoras, as pessoas querem sugar tudo que nós temos, e muitas vezes nós nos oferecemos para isso, achando que é amor, mas não é. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus para discernir o que é a necessidade real da pessoa e o que são apenas caprichos e desejos. Jesus sabia direitinho. Jesus não repreendeu as multidões. Me dá um tempo. Vocês não viram que eu estou vindo aqui para ficar sozinho, vocês não me largam. Jesus sabia que eles tinham necessidade. A Bíblia diz que Ele curou os seus doentes. Era coisa séria. E nós, como igreja, precisamos receber as pessoas movidos pelo amor. Um amor genuíno, profundo. Um amor que é muito além de nós mesmos. Um interesse genuíno pelas pessoas. Conectá-las a Deus. Porque elas só serão satisfeitas em Deus. Você pode dar tudo, e a pessoa ainda está insatisfeita. Quando nós ensinamos as pessoas a buscarem em nós, coitado de nós. Muitos se sentem importantes, meio que reclamando, mas essa pessoa não sai do meu pé, está sempre me cercando. E ela encontra valor nisso. Olha como eu sou importante. O povo da minha célula está sempre me ligando, como eu sou importante. Isso não é amor. Isso é interesse. Não adianta multiplicar a sua célula se não for por amor. A Bíblia diz, não tem valor algum. Amém? Por que Jesus multiplicou os pães? Porque Ele tinha compaixão da multidão. Se Ele não tivesse compaixão, nem teria necessidade de multiplicar nada. Ele teria se esquivado, ido para outro lugar e o povo ficasse lá e nem teria multiplicação. Por que teve multiplicação? Porque Ele amou. Esse é o primeiro segredo. Depois continuamos lendo, agora nós vamos pular para o relato de João, capítulo 6. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários, o que é um denário? É um dia do trabalhador, então são 200 dias de salário de um trabalhador. Se a gente arredondar aqui, o mês trabalhado é de R$1.000, vamos colocar aí 6 meses, 180 dias, um pouco mais, 7 meses, nós estamos falando de
R$7.000, R$6.000. E Jesus e seus discípulos não eram abonados. Então, estão dizendo ali, olha essa multidão aqui, e Jesus fala, vamos comprar. Onde compraremos pão? Você está doido, Jesus? Você sabe que a gente não tem dinheiro. 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Qual que é a mente dos discípulos? É a mente da limitação. É a mente de ver os próprios recursos. E outro discípulo, o André, vira e fala, aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? A Bíblia relata que eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Nós estamos falando de uma multidão de 10.000 pessoas. Pensa, o que são 5 pães e 2 peixinhos? Não dá nem para os discípulos. Desculpa, gente. Não dá nem para os discípulos. É uma mente de limitação. Então eles estão diante de um desafio tão grande, eles olham, nós não temos dinheiro, nós só temos 5 pães e 2 peixes. O que eles estavam olhando? Eles estavam olhando para si mesmos. Mas a verdade é que Deus já nos deu tudo que precisamos para realizar a sua obra. A obra é dele. E Ele nos chama para participar. Ele sabe quem você é. Ele sabe dos seus limites. Ele sabe das suas imperfeições, da sua inclinação para o mal. Ele conhece isso tudo e Ele te chama para participar. E muitos dizem, mas eu não tenho preparo. Mas Ele te chamou para participar mesmo sem preparo. Mas eu não tenho as habilidades. Eu não sei falar. Eu não sei conduzir, eu não sei liderar, eu não sei cantar, eu não sei. Ele te conhece. E Ele te chamou do jeito que você é. Ele te chamou do jeito que você é. Vem participar comigo. Se Jesus é Deus, Ele precisava de 200 denários para alimentar aquela multidão? Ele precisava de 5 pães e 2 peixinhos? Não precisava de nada. Ele podia transformar pão em pedra. Ele não precisava de nada. Mas Ele resolveu nos envolver nessa história. Ele resolveu nos chamar para participar com Ele. E quando a gente olha por toda a Bíblia, a gente vê Deus convidando o homem para participar com Ele. Com Moisés Ele diz, o que você tem na mão? Tem um cajado, uma vara aqui. É isso. É o que você tem que eu vou usar. Aquela viúva lá que não tinha azeite mais, Deus fala, arruma vasilhas vazias. Para quê? Arruma aí que eu vou fazer algo extraordinário. O que você tem? Eu só tenho 5 pães. Pode me dar. É com isso mesmo que eu vou fazer algo extraordinário. Vira para Pedro e fala, joga as redes, Pedro. Para quê, Jesus? Não é hora de pescar agora não, Jesus. Joga as redes, Pedro. Mas não faz sentido, Jesus. Você tem uma rede? Tem. Você sabe jogar a rede? Sei. Então joga a rede. Deus já nos deu tudo que nós precisamos para realizar a obra dele. O que nós temos que entender é que não é a respeito de nós mesmos, é a respeito dele. E quantas vezes nós dizemos, não, Deus, eu não tenho condições. Ele não está te perguntando se você tem condições. Ele te conhece intimamente muito mais do que você mesmo. Ele está te chamando para participar com ele. Nunca vou esquecer uma jovem que me procurou um dia toda feliz, dizendo, Roberto, virei líder de célula. E aí eu fui mexer com ela, né? Falei assim, sério? Quem foi o doido que te fez líder de célula? O mesmo que te fez pastor. Por que eu sou pastor?
Por que eu sou pastor? Porque Deus me chamou para isso. Olha que doideira. Como que pode? É com Ele, reclama com Ele. Como que pode? Cheio de imperfeições, cheio de limitações, igual aquela líder de célula. Tão limitada, e eu tão limitado. E Deus está fazendo obras extraordinárias com a gente. Pensa nessa igreja. 40 anos sem sair do lugar. 40 anos ali só cozinhando em banho-maria. Deus podia olhar para a gente e dizer, esquece. Mas Ele chamou. E Ele chamava ao longo das décadas. Mas um dia essa igreja respondeu, ok, Deus. Se o Senhor quer usar a gente, então vamos. Ok, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Então ok, vamos embora. Se é isso que eu tenho. E aí vem uma outra coisa que é extremamente importante e que a gente se esquece. Lucas 9, 14 e 15 diz, estavam ali cerca de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Para que organização? Para que estruturas? Quando Deus quer fazer algo, Ele organiza, Ele prepara. Quantas vezes nós estávamos nos organizando, preparando as células e as coisas não aconteciam? Como custou anos para a igreja deslanchar nas células. E muitos reclamavam e reclamam até hoje. Ah, mas essa tem GD, tem supervisão, tem redes, para que isso? Vamos deixar tudo natural. Vamos deixar tudo assim, as coisas vão acontecer naturalmente. Eu fico imaginando se Jesus não organizasse, se não tivesse uma ordem em todo o processo. Jesus dava graças pelos pães e pelos peixes, e aí uma montanha de pães e peixes, suficiente para alimentar 10.000 pessoas. Imagina o tamanho da montanha. E aí aquele povo todo via aquela montanha. Cadê Jesus? Jesus está lá no meio, mas não tem problema. Vê aquela montanha assim, o que ia acontecer? Caos. 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 O povo ia voar, ia engalfinhar, ia atropelar a gente. Criança ia ser pisoteada. Um caos. Mas o nosso Deus é um Deus de ordem. Quando a viúva recebe o milagre da multiplicação do azeite, tinha vasilhas. Deus poderia simplesmente fazer uma inundação de azeite, não poderia? Mas o nosso Deus é um Deus de ordem. O que Ele diz? Organize-se, prepare as vasilhas. E qual foi o tamanho do milagre? O tamanho do milagre foi definido por ela, pela quantidade de vasilhas que ela mesma arrumou. E enquanto havia vasilhas, Deus derramava, Deus derramava. Ela diz, traz mais uma, acabou. Acabou o milagre. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de organização. E saibam que Deus, desde a natureza, tudo está organizado, planejado. Deus usa as estruturas. Essa estrutura que nós temos de células, ela é extraordinária. A gente equipara essas células às vasilhas vazias da viúva. E sabe o que é bonito? É que Deus enche as nossas células. E quando elas estão cheias, o que a gente faz? A gente multiplica. E aí elas ficam pela metade. E aí o que Deus faz? Deus enche as duas. E aí quando elas ficam cheias, a gente multiplica de novo. E aí o que Deus faz? Deus vai enchendo as 4, as 10, as 20, as 40, as 200. E Deus vai enchendo. E por que o óleo não para? Por que a gente não para de trazer vasilha vazia? Conheci uma igreja na Alemanha,
Eles tinham 12 células, 40 e poucas pessoas nas células, e resolveram estudar o livro Vida com Propósito. Se alguém aqui ainda não leu, recomendo, Vida com Propósito, do Rick Warren. Resolveram estudar nos pequenos grupos, e ali convidaram pessoas para participarem. Depois de 3 meses de estudos, eles tinham 96 pessoas, 25 células, em 3 meses, na Alemanha. Impressionante, não é? E o que fizeram em seguida? Fecharam as portas. Agora nós vamos cuidar dessas 96 pessoas. Estão há 10 anos fazendo o mesmo. As pessoas dizem, a Alemanha é difícil. A Alemanha é difícil, porque a igreja não sai. A igreja fecha as portas quando Deus está fazendo milagre. Não, tá bom, já está grande demais. Não, vamos cuidar desse povo aqui. Ao invés de multiplicar e deixar Deus derramar mais, eles fecham as portas. Tá bom, já temos óleo suficiente. Misericórdia. Graças a Deus que essa igreja não fechou as portas. Graças a Deus que nós continuamos multiplicando as nossas células para que o óleo de Deus continue sendo derramado. Amém? E Deus quer derramar muito mais. Vamos preparar mais vasilhas. Vamos abrir mais células. Porque em cada casa a bênção de Deus é derramada, vidas são transformadas, corações são quebrantados, encontros com Deus. Deus usa as estruturas, o nosso Deus é um Deus de ordem. Mas muitas vezes a gente fica na dúvida, por que eu vou fazer isso se não faz sentido? Em Lucas 9:15, que acabamos de ler, né? Fala para organizar em grupos de 50. Agora imagina 10.000 pessoas organizando 10.000 pessoas em grupos de 50. Olha a trabalheira que vai dar. E eles não sabiam o que ia acontecer. Nós temos 5 pães e 2 peixes. Jesus fala, organize o povo em grupos de 50. A gente já sabe a história, mas os discípulos não sabiam a história. Fazia sentido? É ridículo. Jesus, você tem ideia do trabalho que vai dar? 10.000 pessoas em grupos de 50. Ah, mas por quê? Por que a gente tem que organizar? Não, o mestre falou, senta. Não, mas eu não estou afim de sentar. Ah, não gosto de ficar com ele. Ah, não, eu queria ficar no outro grupo. Imagina a trabalheira que foi, e você fazendo isso por uma única razão. Não é lógica, não é concordância, não, boa ideia, Jesus. Não, é obediência. Você faz por obediência, não faz sentido nenhum para você. É igual Pedro jogando as redes, ele fala, não faz sentido, Jesus. Mas porque é você que está dizendo, eu vou julgar. Vocês entendem? Eles obedeceram. O que aconteceu com Pedro? Encheu de peixe a ponto do barco naufragar. E aí o que ele fez? Multiplicou, chamou outro barco. E o outro barco quase naufragou. E aí o milagre acabou. Por quê? Não tinha mais barco. Peixe tinha vontade, mas barco não tinha mais. Por que o milagre ocorreu? Porque Pedro disse, ok, baseado na tua palavra, eu vou julgar as redes. Quantas vezes nós ficamos questionando a Deus? Deus já nos deu tudo que nós precisamos. E agora Ele vai te dar uma ordem que você pode cumprir. Moisés diante do mar, cercando de um lado, e o exército do inimigo do outro, o povo desesperado, ele diz, Deus! Aí Deus fala assim, o que você está chamando a mim? Levanta a mão e abre o mar. Ah, Deus, está de brincadeira comigo, né? Estou falando, levanta a mão. Por que eu vou fazer isso? Nós estamos com problemas reais aqui, o exército do inimigo está chegando. Levanta a mão. O que ele fez? Ele levantou a mão e o mar se abriu.
Era algo que ele podia fazer? Estava ao alcance dele fazer? Levantar a mão? Estava. Isso ele podia fazer. As ordens que Deus nos dá são simples, são factíveis, cabem na nossa humanidade. Ele não te pede para fazer o impossível. Ele não te pede para fazer algo que não tem como. Organiza em grupos de 50, joga a rede, junta as vasilhas, levanta a mão, dá 7 voltas em torno de uma cidade murada. Deus, tenha paciência. Olha essa cidade, olha os muros. Para que nós vamos ficar dando voltas? Não faz sentido, gente. Para nós é fácil ler porque nós já conhecemos a história. Já sabemos o resultado. Mas para quem estava vivendo, e agora é a nossa vez de viver a realidade espiritual, de Deus nos pedir coisas que não fazem sentido, mas que nós podemos fazer. Dá um telefonema. Ah, Deus. Para aquela pessoa, de novo, dá um telefonema. Não ligo mais. Vai lá visitar a sua mãe? De jeito nenhum. Depois do que ela fez comigo, nunca mais. Vai lá visitar a sua mãe. Não, isso eu não faço. Você quer um milagre? Escute o que Deus está falando e obedeça. Vai lá e peça perdão. Nunca. Fechou a porta para o milagre. Deus não nos pede o impossível. Deus não nos pede, vai lá e muda o coração do seu marido. Vai lá e transforma e acaba com a rebeldia do seu filho. Deus não te pede isso. Mas Ele te pede algo que você pode fazer. Vai lá e abraça o seu filho. Estou querendo enforcar ele, por que eu iria abraçar? Porque eu estou te mandando, vai lá e abraça o seu filho. É algo que você pode fazer. E quando nós obedecemos, nós abrimos caminho para o milagre. Mas sempre fica essa pergunta, como é que nós vamos fazer o impossível? Marcos 6, 41, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Deus pede para a gente fazer o que é possível e deixa o impossível com Ele. Eu fico imaginando como que foi que essa multiplicação ocorreu, né? Uma vez eu pensava assim que Deus entregou um pedaço e eles iam partindo os pedaços. Mas ao partir os pedaços não ia dar 12 cestos cheios de sobras. Então, como é que foi que isso aconteceu? E onde que esses cestos apareceram, né? A história não descreve os detalhes, mas o fato é que algo sobrenatural aconteceu ali. E os discípulos, a partir de 5 pães e 2 peixes, estavam alimentando uma multidão de 10.000 pessoas ou mais. Imagina que alegria dos discípulos participarem do milagre. Imagina aquela viúva derramando azeite e sapateando, olha, de alegria, que maravilha. E quando acaba a última vasilha, ela pensa, por que eu não arrumei mais? Pedro deve ter olhado, por que não tem mais barcos na costa? Dá para chamar alguém? Não dá? Porque o milagre é impressionantemente grande. O sobrenatural é com Ele. O que é que você está precisando na sua vida? Apresente para Deus, eu tenho uma multidão para alimentar. Eu tenho um casamento para restaurar. Eu tenho uma empresa para salvar. Eu tenho uma família para sustentar. Às vezes são coisas muito além da sua capacidade. Eu tenho uma célula para multiplicar. Se você estiver pensando, não, deixa comigo, a célula eu dou meu jeito. Não é obra sobrenatural. Se você multiplicar a sua célula no seu braço, não é obra sobrenatural.
Quando nós tentamos multiplicar o pão, a gente só faz farelo. Mas quando Deus multiplica o pão, a gente alimenta uma multidão. Amém? O sobrenatural é só com Deus. Depois um detalhe interessante em João 6,11, isso é bem óbvio. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. O que é que multiplica pão? Pão. E o que é que multiplica peixe? Peixe. O que é que multiplica gente? O que é que multiplicou o óleo? Óleo. O que é que multiplica salvação? Gente salva. Como é que Deus vai realizar a multiplicação de gente nas nossas células? Através de gente como eu e você. Multiplicando a gente. E o mais bonito que eu acho dessa estratégia celular é que está todo mundo envolvido na multiplicação, não só o pastor, ou um supervisor, ou um coordenador. Todos estamos envolvidos nesse desafio de nos multiplicar em outros. Eu, como pastor de rede, o meu grande desafio era me multiplicar em outros pastores de rede. E graças a Deus está ali um deles, o Rodrigo. Me lembro o dia que eu o convidei para liderar uma célula. E ele olhou assim, esse cara é doido mesmo. Mas tudo bem, se ele está me chamando, eu topo. E nunca mais vacilou em dizer sim para os desafios que eu lancei. Está aí. Me multipliquei nele. Me multipliquei no Léo. Me multipliquei no Breno, no Daniel. Multiplicação daquilo que você é. Um líder de célula, ele tem que se multiplicar em outro líder de célula. É multiplicação de iguais. E ele está nesse trabalho. O seu líder de célula está trabalhando para multiplicar-se em você. E se você é um supervisor, tem um coordenador trabalhando para se multiplicar em você, para que você um dia seja coordenador. Eu acho legal um membro regular de uma célula. Ele está sendo desafiado a se multiplicar em outro membro regular de célula. Seja convidando alguém para a célula, trabalhando com ele, discipulando, até que ele seja um membro regular de célula. Ele não consegue gerar um líder porque ele não é. Ele não consegue gerar um líder em treinamento porque ele não é. Ele é um frequentador de célula, mas ele pode se multiplicar em um frequentador de célula. Mas tem alguém olhando para ele e dizendo: eu vou me multiplicar em você e você vai ser um líder em treinamento como eu. E no final está todo mundo apertado ali, todo mundo sofrendo esse parto de se multiplicar em alguém. Até um visitante, né? Quando vem visitar as nossas células, a gente diz: e aí, gostou da célula? Não, gostei demais. Então volta semana que vem, claro, traz alguém. Olha o visitante se multiplicando em outro visitante. É uma visão de multiplicação. Peixe multiplica peixe. Pão multiplica pão. Você vai se multiplicar em outro, para a glória de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui. Você é salvo. Multiplique-se em outros que são salvos. Você é seguidor de Jesus? Você é temente a Deus? Você preserva a sua intimidade com Ele? Multiplique-se em outros que façam o mesmo. Você busca a Deus? Multiplique-se em outros. É isso que nós temos feito. Essa é a beleza. É por isso que temos tantos líderes hoje. E temos tantos outros líderes em formação, porque estamos todos nos multiplicando. O que multiplica o quê? Cada um se multiplica segundo aquilo que é. E Deus quer transformar você em alguém mais crente, mais íntimo dEle, mais profundamente conectado com Ele, para que você se multiplique em outros que sejam assim também. Amém? Mas alguns dizem: eu não quero
o sacrifício. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Não tem como multiplicar sem ser partido. Como que Jesus se multiplicou nos seus discípulos? Se entregando a eles, morrendo por eles, sacrificando-se por eles. Essa passagem em João 12, verso 24 a 26 diz: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Para onde que Jesus estava indo quando disse isso? Estava se preparando para a cruz. Aquele que me segue tem que ir aonde eu estou. Hoje existe um cristianismo meio esquisito aí, que é possível ser cristão light. Ser um cristão assim que eu amo a Deus, eu tenho temor de Deus, eu vou aos cultos domingo, eu vou às células, eu faço as minhas orações, mas não me pede mais do que isso. Hoje é aceitável, não sei como, mas isso virou aceitável. É possível ser um cristão não tão radical assim, não tão entregue assim. Mas Jesus deixa isso muito claro em muitas passagens. Se você não me amar mais do que a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Se você não me amar mais do que ao seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, você não pode ser meu discípulo. Não é que vai ficar difícil, não. Ele diz com todas as letras: você não pode ser meu discípulo. Não se engane. Não ache que seguindo Jesus mais ou menos, a uma distância, não, eu estabeleci o meu limite, eu vou até aqui. Não ache que isso está funcionando, não está funcionando. Jesus diz: não pode ser meu discípulo. Não pode. Ah não, mas eu acho que dá. Você pode achar o que você quiser, eu posso achar o que eu quiser. Mas Jesus disse: se você não me amar mais do que a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Olha isso. Ah não, mas aí é muito radicalismo, o cristianismo é radical. Se não é radical, não é cristianismo. É uma ética de vida, podemos chamar de ética de vida cristã, né? Uma vida pautada nos valores bíblicos, ok, ótimo. Podemos chamar até de uma religião, ok, é aceitável. Mas cristianismo verdadeiro é relacionamento com Deus, é entrega absoluta, é ser partido, é ser entregue e ser partido. Esse é o chamado. Você quer ser partido? Você quer me seguir? Então tome a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? É morrer a morte que Jesus morreu para si mesmo e viver uma vida para Ele. Se você tentar guardar a sua vida, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Você me ama? Jesus pergunta. Então abre mão. Quantos disseram: deixa eu cuidar dos meus pais aqui. Você não é digno de mim. Deixa eu resolver um problema, daqui a pouco eu vejo. Não dá. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. O chamado de Jesus é radical, da mesma forma que Ele foi radical. Não é mais ou menos. Às vezes nós temos a ideia de que Deus está pegando o boi do tanto que eu já dei. Não, mas eu já dei muito, olha aí. Eu conheço tanto de gente que deu muito menos.
E a gente vai se comparando, achando que estamos até bem. Não sou como aquele doido lá, mas acho que estou bem. Jesus fala: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Só ocorre multiplicação se houver morte. Sabe quais são os líderes de célula que mais se multiplicam? Aqueles que morrem. Aqueles que não estão tentando sobreviver, guardar a própria vida. Não, pelo menos um pedacinho. Não, Deus, já entreguei tudo. Tudo é seu. Estou em paz. Faça com a minha vida como o Senhor quiser. Está aqui, pode rasgar, pode distribuir. Paulo dizia de uma forma radical: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra o chamado. Aí a gente olha, mas esse aí era Paulo, né? Paulo é de outra categoria de ser humano. Não, Paulo era como eu e você, que decidiu ser um cristão completo, não dividido, inteiro, íntegro, inteiramente entregue. Você quer multiplicar, meu irmão? Só vai haver multiplicação se você estiver disposto a cair na terra e morrer, e a partir da sua vida os frutos virão. Amém? E por fim, qual é o limite da multiplicação? João 6, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Qual é o limite de Deus? Qual é o limite para o que Ele quer realizar? Não há limites. Não há limites para o que Deus quer fazer. Amém? Nós estamos com desafios enormes ali na Europa. Nós estamos vendo impossibilidades à nossa frente. Quando nós saímos, estávamos nos preparando para ir, eu me perguntava: Deus, o Senhor está nos levando para a Europa para fazer o quê? Quantas pessoas estão interessadas nisso? Quantos contatos que a gente tem? Meia dúzia. Justifica a gente se mudar para a Europa para meia dúzia de contatos? Como que eu vou chegar nos lugares, bater na porta: oi, tudo bem? Ninguém nunca ouviu falar da gente. Um país em desenvolvimento, lá no Brasil tudo bem, mas aqui não funciona, valeu. Como que eu vou fazer? O que eu estava olhando? Para as nossas limitações. 5 pães e 2 peixes. E Deus falou muito claramente: chá comigo. É comigo. E Ele prometeu: eu vou adiante de vocês. E na semana da nossa ida, a gente foi numa terça-feira, na quarta-feira da semana anterior, eu conheci o Horst, pastor lá da Alemanha. Esteve aqui com a gente na conferência missionária no ano passado, e esteve agora que nós trouxemos. Conheci um dos preletores da conferência, é um dos homens mais influentes do mundo evangélico na Alemanha. E nós nos conectamos aqui em novembro, logo antes de ir. E agora todas as portas estão abertas. Conheci também um Marcos Zapata, né? Líder na Espanha, aqui na mesma conferência, 3 dias antes de ir embora. Um homem que é presidente da Aliança Nacional Evangélica. Todas as portas se abrem. E eu lembro que eu pus, em dezembro de 2015, eu pus um desafio, uma visão. Eu estava no meu tempo a sós com Deus e eu falei: 6 meses depois que nós chegarmos lá, 100 igrejas. 100 igrejas. E eu olhei para esse número e eu pensei: caramba, 100 igrejas é um mundo.
E aí eu falei, não, vamos supor aqui 18 meses. Em 18 meses, 6 igrejas. 100 igrejas, desculpa, em 18 meses. Mais razoável, né? Mas quando eu escrevi 18 meses, me veio um constrangimento. Cadê a sua fé? Eu falei, mas Deus, não faz sentido em 6 meses. 100? Voltamos agora, em junho, para nosso casamento do nosso filho, para a conferência. 20 igrejas. 20 igrejas. E eu pensei, 100 igrejas em 6 meses. 20 está bom demais. Mas na sexta-feira, agora, recebi uma mensagem de um dos pastores que está em transição. Ele dizendo, olha, está difícil demais, você está me dando trabalho demais. Mudar a igreja é difícil demais. E são tantas igrejas que estão debaixo da nossa influência, que estão transicionando. Nunca tive tanto trabalho na vida. E aí eu perguntei, quantas igrejas sob a sua influência que estão em transição? Ele falou, todas. Eu falei, quantas são todas? 80. Quem é que faz isso, meu irmão? Qual é o limite do nosso Deus? Qual é o limite de Deus? O milagre é dele. A gente simplesmente diz, eis-me aqui, Senhor. Para onde você quer que eu vá? Eu vou. E o que eu faço agora? Fica tranquilo. Organiza ali. Joga a rede. Prepara as vasilhas. Entregue a sua vida para ser rasgada. O milagre é comigo. Amém? Estou eu numa conferência em Berlim, como ouvinte. Fui ali para conhecer gente. Pastor Horst que me levou. Eu estou lá, uma hora eu levanto para sair para almoçar. E um pastor vem correndo e me interrompe e diz, você é Roberto Botrel? E eu olhei assim, né? Quem é que me conhece lá? Se fosse aqui tudo bem, né? O povo do DNA e tal. Mas lá ninguém me conhece. Eu falei, sou. Ele falou assim, eu não acredito. Você é Roberto Botrel? Eu falei, sou. Você não vai acreditar. Essa semana eu estava buscando na internet pequenos grupos. Nós precisamos mudar a nossa igreja. E eu estava pesquisando sobre pequenos grupos e achei um vídeo em que você está palestrando. É um dos vídeos do DNA. E eu assisti o vídeo em português com legendas em inglês e fiquei apaixonado pelo jeito que vocês fazem células. E eu fiquei tão impressionado, mas eu pensava, onde que eu vou encontrar esse homem? Como que eu vou fazer para entrar em contato com ele? Lá do Brasil, qual a chance? E agora eu vejo você passando assim. Não é possível. Podemos conversar? Eu falei, claro, né? Vamos almoçar. E almoçamos juntos e eu perguntei, e o que você faz? Quem você é? Eu sou o coordenador de um movimento de igrejas. Eu falei, que bacana. Quantas igrejas? 5.000. E nós estamos precisando disso. Qual é o limite para o nosso Deus? O que eu poderia fazer? Rasgar pão e distribuir farelos. Mas o nosso Deus, Ele dá graça e multiplica a nossa vida. Você quer ser multiplicado? Você quer se multiplicar em outros? Você quer entregar a sua vida para ser usado por Deus? E essa vozinha que está dizendo, mas eu não. Repreenda em nome de Jesus, porque ela não é dele. Essa voz não é de Deus, porque Deus nessa manhã está dizendo, você, eu quero usar a sua vida. Eu quero usar a sua vida do jeito que você é, com a sua história horrorosa, com todas as suas idas e vindas. Eu quero usar a sua vida. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero realizar milagres através da sua vida. Você está disposto? Queria que a gente se colocasse de pé.
sem limites. É o que Deus quer fazer através das nossas vidas. Nós vamos cantar. Eu quero fazer um convite aqui. Quem quer se consagrar a Deus sem limites, para que Ele faça uma obra sem limites na sua vida? Sai do seu lugar. Quero orar por vocês aqui. Oh Deus, vem neste lugar, Deus. Esse é lugar de sacrifício, lugar de consagração, lugar de altar. Não para nos corredores não, chega mais para frente. O pessoal pode chegar mais para frente. Manhã de consagração. Oh Deus, vem neste lugar. Levanta suas mãos. Declare aí. Oh Deus. Senhor, nós levantamos as nossas mãos aqui em rendição ao Senhor. O Senhor nos conquistou, por isso nos rendemos a Ti. E é uma rendição absoluta, sem termos, rendição completa. Da mesma forma que Jesus se entregou completamente a nós, para nos dar vida, nós hoje aqui nos rendemos completamente a Ti, Senhor. Entregamos a nossa vida para vivermos a Tua vida, Senhor. Nos colocamos aqui como pão, pouco, sabemos que é pouco para a necessidade tão grande. Sabemos que é pouco, mas para o Senhor não há limites. Então toma o nosso pão, toma o nosso peixe, toma a nossa vida, os nossos talentos, a nossa família, os nossos bens, o nosso apartamento, o nosso sofá, a nossa conta bancária, o nosso carro, a nossa escola, a nossa profissão, a nossa formação, Deus. Os nossos mestrados, doutorados e pós-doutorados, a nossa inteligência, Deus, a nossa saúde, as nossas emoções, independente se estamos bem ou se estamos quebrados, machucados, feridos ou sadios, ricos ou pobres, tendo muito ou tendo pouco, independente, Deus, o que temos, o que somos, apresentamos ao Senhor em rendição absoluta. Veja aqui, Deus, Tua igreja está aqui de mãos levantadas, se rendendo ao Senhor. O Senhor sabe por quê. Nós queremos multiplicação, Deus. Nós queremos multiplicação, multiplicação aos milhares. Que a Tua glória encha toda a cidade de Belo Horizonte. Eis aqui a nossa vida, usa-nos, Deus, para alimentar essa multidão. Usa a nossa vida para dar pão a esse povo. Fogo consumidor, venha sobre a Tua igreja, vem sobre o Teu povo, vem purificar, vem limpar, vem quebrar toda barreira, Pai, toda dificuldade, toda prisão com o passado, Deus. Vem com Tua graça curadora, com Teu óleo, vem, Deus, cura as feridas do passado, Pai. Sara aqueles que estão feridos,
para que sejam livres para abençoar a outros, Senhor. Vem, Espírito de Deus, neste lugar aqui agora, e com o teu selo, vem selar cada coração aqui, Pai. Sela cada coração, Deus. Revela aqui o teu amor, como o Senhor os ama e como o Senhor quer usar a vida de cada um para realizar coisas ilimitadas. Vem, Espírito de Deus. Vem, Senhor. Escute a nossa oração aqui. Repita comigo, meu irmão. Nesta manhã, eu declaro que a minha vida não é mais minha. Eu entrego no altar. Eu coloco como sacrifício. Eu ofereço como aqueles pães para o Senhor realizar milagres através da minha vida. Usa a minha vida, Senhor. Alimenta os famintos. Salva os que estão perdidos. Cura os enfermos. Liberta os cativos. Transforma vidas através da minha vida, Senhor. Usa-me, Pai. Multiplica-me. E tudo isso, Deus, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana cheia da presença, da graça do nosso Senhor. E até a próxima, se Deus quiser.